Paz e luz, meus amados, que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Vamos falar neste e no próximo vídeo sobre corpo, alma e espírito. Homem, corpo, alma e espírito. A tricotomia. Existem duas doutrinas na teologia. A primeira é a tricotomia, que acredita que o homem tem a divisão corpo, alma e espírito. E a dicotomia, que acredita que o homem só tem corpo e alma, ou corpo e espírito. E a alma e o espírito é a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. Vamos ler aqui na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Então a Bíblia diz aqui, corpo, alma e espírito. O importante é que desse texto diz assim, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, vem de dentro para fora, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, mostrando que a santidade de Deus e o poder de Deus, ele vem de dentro para fora. Então o homem seria constituído de corpo, alma e espírito. A psicologia freudiana diz que o homem é constituído de id, ego e superego, que é a primeira teoria de Freud. Id, ego e superego. O id seria o seu eu, o seu corpo, as suas vontades. O ego seria mais ou menos a sua alma, e o seu superego seria o seu senso de justiça, ou seja, seria o seu espírito. Mas a Bíblia já diz isso há muito tempo. Há muito tempo a Bíblia diz que o homem é corpo, alma e espírito, e que o homem é um ser composto de corpo, de alma e de espírito. É um ser pluralizado. A psicologia apresenta 3 divisões, e a Bíblia também apresenta 3 divisões. Mas a Bíblia é muito mais forte do que a psicologia, porque acreditamos nela como palavras de Deus. A tricotomia, a dicotomia, eles estão erradas, uma contra a outra? Não, são pontos de vista diferentes. A dicotomia diz que alma e espírito é a mesma coisa, vistas de ângulos diferentes. Já a tricotomia diz que existe alma, e espírito e corpo. Esses 3 são um. É como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Eu, alma, corpo e espírito, uma pessoa só. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fossem 3 divisões. O relacionamento com essas 3 divisões, com essas 3 dimensões, nem sempre é pacífico e nem sempre é harmônico. Então, às vezes, o corpo é contra a alma contra o corpo, às vezes o corpo contra o espírito, e às vezes o espírito contra o corpo, em opiniões diferentes. E a Bíblia fala que um se opõe ao outro para que você não saiba o que fazer. Então, o corpo tem suas opiniões, é a nossa soma material, a alma tem as suas opiniões, que é a nossa soma emocional, e o nosso espírito, que é a partícula de Deus em nós, que foi soprado no nariz de Adão, quando Deus fez aquele boneco de barro e soprou, e então aquele boneco de barro passou a ser alma vivente. Então, o homem tem essas 3 partes, nem sempre harmônicas, nem sempre em harmonia, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, em hebraico, e em grego ele representa soma, ele significa soma. Foi feito por Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em hebraico, a palavra bazar. Analisando a primeira soma, o corpo, acreditamos que o corpo tem vontade própria. A nossa soma, ela está em aliança, corpo, alma e espírito. Mas o corpo tem suas opiniões. No grego, a palavra corpo significa soma, dizendo que é a soma de vários órgãos juntos, de várias coisas juntas. A nossa carne, o nosso corpo, é um presente de Deus. Não existe nada em cima de você que foi Satanás que fez. Tudo foi Deus. Você é uma bênção, seu corpo é uma bênção, seus órgãos genitais são uma bênção, sua mente é uma bênção. Porque às vezes a religião, ela coloca algum órgão ou outro órgão como fosse algo satânico. E não é. Tudo que está em você foi feito por Deus. Agora, o uso
é que pode ser um uso benéfico e pode ser um uso maléfico. A nossa carne, o nosso corpo é um presente de Deus e deve ser usado para a glória de Deus e para o nosso bem. Tem opinião própria, vontade independente, pode adquirir manias. Ela é constituída também de instintos, ou seja, a carne ela tem instintos próprios. O que são os instintos? São informações hereditárias que estão dentro de nós, guardadas dentro de nós. Interessantíssimo isso aí, né? Lá dentro da gente, existem instintos. Da onde vem esses instintos? Da nossa avó, da nossa bisavó, tataravó. Estão tudo aqui. Por isso que a maior surpresa que nós podemos ter não é com as situações, mas com as reações que temos a estas situações. Você é constituído de instintos que muitas vezes anula sua parte emocional e lógica e se estabelece, às vezes, um instinto mau ou um instinto bom. Quando a gente fala instinto, não significa só coisa ruim, não. Você pode ter um instinto de um escritor, pode ter um instinto de um pianista, um instinto de um bom homem, e pode ter instinto mau, como todos nós temos instintos maus dentro de nós. Mas cabe a nós abrir a porta ou fechar para esse instinto. Então estamos aí vendo a primeira parte da nossa constituição, da nossa soma, que é o corpo. Os instintos tornam as reações e ações do homem imprevisíveis. Rapaz, fulano fez isso, fulano fez. Por quê? Porque ele tem um instinto que fez ele fazer aquilo ali. Não nos conhecemos, causamos surpresa a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Isso é um fato. Não nos conhecemos em nossa totalidade. Temos dentro de nós a carne. Somos a carne e temos dentro desta carne informações inúmeras que vêm desde o nosso pai, da nossa mãe até Adão. Veja a multidão. A sua carne é a ponta de um iceberg de uma multidão. Os problemas relacionados com a vontade da carne, que são os apetites desordenados, sexo, ira, raiva, porque o pessoal quando fala em carne só fala em sexo. Não, a ira, o assassinato, as mortes, as brigas, as confusões, são tudo fruto da carne, instinto ruim, tudo fruto da carne. E devem ser controlados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós também temos na carne as necessidades. Ela tem necessidade e leis. E você tem que obedecer essas leis e essas necessidades dentro de uma regra bíblica, dentro de uma regra da palavra de Deus. Você tem que ver, eu não tenho necessidade. Tem, todos têm. A necessidade é uma lei que está sobre todos os homens. Tudo na carne, tudo também no espírito, na alma, precisa de manutenção. Então, se você não come, passa 2, 3 dias sem comer, essa carne ela vai ter problema, porque ela precisa de uma manutenção, ela precisa de várias manutenções. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Aí estamos entrando já na parte da alma. O corpo é um presente de Deus, algo dado por Deus para o nosso bem. Quem leva você para a igreja? O corpo, a carne. Quem é o templo de Deus? O corpo, a carne. Deus habita dentro do templo? Sim. Qual é o templo? É a carne. Por que é proibido fumar, proibido beber? Por quê? Porque se as pessoas beberem, fumarem, estão se prejudicando, estão se auto-prejudicando. Então a alma, que em hebraico é o S, e em grego, psiche, P-S-I-C-H-E, ou psique, aí depende da pronúncia. Geralmente é psique, da onde vem psicologia, psiquiatria. Seria o nosso corpo sentimental, o nosso mundo virtual, a área dos sentimentos, o nosso corpo emocional, as nossas emoções. Como é que vai as tuas emoções? Como é que vai a tua alma? Tua alma vai bem? Então teu corpo também vai bem. De tudo que nós temos que guardar, guarda o coração, ou seja, a alma. Porque dela procede as fontes da vida. Da alma procede as fontes da vida, da existência. A expressão de nossas almas, muitas vezes, pode se transformar em vitórias ou derrota. Às vezes a alma está cansada,
ela está abatida e magoada. E por isso a pessoa não serve a Deus corretamente. A minha alma engrandece ao Senhor. Vamos continuar nesse assunto? Vamos continuar nesse assunto sobre a alma, falando sobre o psique humano.